Gente, vim aqui contar para vocês da querida, aquela da minha amiga que se deixou ali com o nene, tá arrasada ali, sim, apaixonada, ela tava amando ele já. Eu falei, mas pelo amor de Deus, né? Me ligou ali, me pedindo um conselho. Eu falei, tu tem certeza que tu quer que eu te aconselhe ali? Me falou que sim. Falei, nem vou te aconselhar. No teu caso, eu já vou falar uma verdade ali, que é bíblico. Ame o próximo. Sim. Ame o próximo. Porque esse já foi, né? Eu conto ali para vocês depois o que ela vai fazer. O conselho tá dado ali então.